O presidente Michel Temer, do MDB, deixa o governo nos próximos dias com baixa popularidade e sem aprovar todas as reformas prometidas. No ano que vem, sem o foro privilegiado, ele pode enfrentar pelo menos 4 processos. Assim que assumiu o governo em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff do PT, o presidente Michel Temer formou maioria no Congresso e conseguiu aprovar medidas impopulares. Entre elas, a Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC do Teto, que limita os gastos do governo por 20 anos. Em 2017, foi a vez da lei da terceirização e da reforma trabalhista. Mas uma das principais bandeiras do governo do MDBista não avançou. A reforma da Previdência sofreu diversas modificações, mas nem chegou a ser votada em meio a várias denúncias de corrupção que atingiram ministros e o próprio presidente. Em maio de 2017, veio à tona a delação dos executivos da JBS Friboi e uma gravação que Joesley Batista fez em uma visita ao Palácio do Jaburu em março. Na conversa, o empresário insinua que faria pagamentos para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. E ouve de Temer a frase: "Tem que manter isso, viu?". Neste mesmo ano, o MDBista enfrentou 2 denúncias apresentadas ao Supremo Tribunal Federal pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e se tornou o primeiro presidente da história a ser acusado criminalmente no exercício do mandato. A primeira denúncia é de corrupção. Segundo o MPF, Temer seria o real destinatário dos R$500 mil em propina paga pela JBS a Rodrigo Rocha Loures, preso em flagrante pela Polícia Federal em São Paulo. Na segunda, ele foi denunciado junto com outros integrantes do partido por organização criminosa e obstrução de justiça. O Ministério Público disse que o grupo de Temer recebeu quase R$600 milhões em propina e que tentou atrapalhar a Lava Jato. Os processos, porém, não avançaram, pois eles foram barrados na Câmara dos Deputados. A primeira em agosto e a segunda em outubro de 2017. Durante a sessão de votação, o presidente passou mal e foi internado para um procedimento urológico. Ainda em meio a tentativas de votar a reforma da Previdência, o presidente passou por cirurgias na uretra em São Paulo. Em fevereiro deste ano, Temer assinou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e nomeou o general do Exército, Walter Braga Neto, para o cargo de interventor. A medida impediu a tramitação de qualquer emenda à Constituição e interrompeu as discussões sobre a Previdência. Em maio, o governo enfrentou outra grande crise, a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por 11 dias e causou desabastecimento em várias regiões. Os motoristas protestavam contra a política de preços da Petrobras e os constantes aumentos do diesel. Há 12 dias do fim do mandato, Temer foi denunciado pela terceira vez pela Procuradoria-Geral da República, desta vez acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PGR afirma que ele recebeu propina para beneficiar empresas do setor portuário na edição de um decreto em 2017. O presidente encerra o mandato com a marca de ter sido até agora o mais impopular da história desde a redemocratização do país em 1989. Em junho, logo após a greve, segundo o Datafolha, o governo foi considerado ruim ou péssimo por 82% dos brasileiros. Nem mesmo notícias positivas sobre os índices econômicos com queda da inflação, dos juros e a estabilização do desemprego foram suficientes para melhorar a imagem de Temer. Nas eleições, o candidato do MDB à presidência da República, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve pouco mais que 1.200.000 votos e terminou em 7º lugar. O partido também encolheu, perdeu 32 das 66 cadeiras que tinha na Câmara e 7 das 19 no Senado. No ano que vem, sem mandato e sem foro privilegiado, Michel Temer pode enfrentar 4 processos na Justiça Comum. Mesmo barradas na Câmara, as 2 primeiras denúncias podem ser reativadas pelo Ministério Público Federal. A terceira nem passou pelo Congresso e deve ser encaminhada à Justiça Federal de Brasília em primeira instância. Também pesam contra ele outros inquéritos que estão na fase de coleta de provas e tramitam no STF. Um deles apura se Temer e aliados negociaram com executivos da Odebrecht R$10 milhões em doações ilícitas de campanha em 2014. Em entrevistas recentes, Temer disse que depois da transmissão do cargo pretende voltar a morar em São Paulo e que não teme ser preso.